Vamos abrir em Apocalipse no capítulo 3. E hoje, vocês sabem que a nossa igreja assenta em 4 pilares fundamentais: paternidade, palavra, poder e presença. E este é o trimestre, setembro, outubro e novembro, é o trimestre em que nós estamos a partilhar ou em que nós estamos a debruçar-nos toda a Nike, todo o Ministério Nike, no poder. Agora, nós vamos falar, nestes 3 meses, todos os domingos nós vamos falar de um poder diferente. Hoje nós vamos falar do poder da obediência, no próximo domingo nós vamos falar acerca do poder do silêncio. Okay? Poder do silêncio, homens, não se esqueçam, tragam as vossas mulheres, vai ser importante elas ouvirem isto, tá bom? Então, poder do silêncio. Entretanto, ao longo destes meses vamos falar do poder do amor, vamos falar do poder do Espírito Santo, o poder da fé, o poder da unidade, o poder da sabedoria. Okay? Vamos falar do poder das palavras, do poder dos pensamentos, do poder das ações, do poder da oração, do poder da adoração, do poder da palavra de Deus. Então vamos falar desses poderes todos e vamos, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas e todos estes poderes são o resultado da forma como o Espírito Santo opera na nossa vida. Então, quando nós falamos destes poderes, todos eles têm consequências para a vida daqueles que têm este poder nas suas vidas, tá bom? Vamos falar também em alguns domingos acerca de um poder que, apesar de ter poder, traz consequências negativas. O poder da má língua, o poder do orgulho, o poder da divisão, o poder da murmuração, o poder dos maus pensamentos, o poder das más ações, ok? Apesar de serem poderes que não vêm do Espírito Santo de Deus, ainda assim quem os pratica tem consequências que neste caso são negativas. E nós vamos saber um bocadinho como é que funcionam estes poderes que não são poderes saudáveis, tá bom? Mas também precisamos ter um bocadinho de conhecimento acerca deles e como lidar com eles e as consequências que cada um pode ter se os praticar, tá bom? Então hoje vamos falar acerca do poder da obediência. Apocalipse 3, no versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, isto é Jesus que diz a João para escrever, assim declara aquele que é santo e verdadeiro. Quem é aquele? Jesus. Que possui a chave de Davi, o que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Okay? Vamos ficar por aí. Vamos perceber um bocadinho acerca desta cidade, desta igreja em Filadélfia. Esta cidade de Filadélfia era uma cidade que ficava a 48 km sensivelmente de Sardis, okay? E que era um lugar de rotas e trocas comerciais. Logo, tal como Corinto, era uma igreja, era uma cidade que tinha muitas culturas misturadas, muitas religiosidades misturadas, muitas religiões, muitos deuses. Então era uma cidade tipicamente pagã. Ela muitas vezes era assolada por terremotos, era uma das características dessa cidade. E no meio dessa cidade pagã e desse ambiente religioso e cheio de muitas culturas vindas de todas as partes do mundo, havia um pequeno grupo de crentes que formavam a igreja em Filadélfia. Ok? Então, era a igreja em Filadélfia. E Jesus está, através de João, está a escrever à igreja, ou está a falar com a igreja em Filadélfia. Jesus fala inicialmente neste versículo acerca de si mesmo, ok? Ele escreve acerca dele mesmo e ele diz: aquele que é santo e verdadeiro. Se vocês forem ler Isaías 40, vocês percebem que Isaías está a falar nesse capítulo acerca de Jesus que é santo. Aqui Jesus está a dizer que ele é Deus. E é verdade, Jesus é Deus, faz parte da Trindade. Então, assim como Deus é santo e o Espírito Santo é santo, Jesus também é santo. E aqui Jesus estava a dizer: olha, eu sou santo, eu sou Deus e sou verdadeiro. E sou verdadeiro. E Jesus estava a pôr aqui a fasquia dele próprio lá em cima, como quem diz: atenção, que aquele que vos está a falar é Cristo, é Deus, faço parte da Trindade, sou santo, sou verdadeiro. Ok? Pois ele diz: e possuo a chave de Davi. Possuo a chave de Davi. Agora, vamos entender aqui, e o que ele abre, ninguém consegue fechar. Quem? Jesus. E o que Jesus fecha, ninguém pode abrir. Então ele tem a chave, ele é santo, ele é Deus, ele é soberano, ele é onipotente, onisciente, ele está lá. No entanto, a Bíblia diz que ele é santo, que ele é verdadeiro, que ele tem a chave de Davi e que aquilo que ele abre ninguém fecha e a porta que ele fecha ninguém tem o poder de abrir. Está feito.
É o que Jesus está aqui a dizer através de João à igreja em Filadélfia. Agora, o engraçado é que quando nós vamos a Isaías, no capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 25, nós encontramos um episódio profético acerca de Jesus Cristo. Davi tinha um homem chamado Sebna. Aliás, Sebna vivia no palácio, e Sebna tinha a chave mestra de todo o palácio. No palácio havia gente que tinha chaves, mas ele tinha a chave mestra. Por exemplo, pessoal que tinha acesso à cozinha, o responsável da cozinha tinha as chaves todas que diziam respeito à cozinha. Mas não tinha as do armazém, porque no armazém, o responsável do armazém tinha todas as chaves que davam acesso às portas do armazém, e por aí fora. Mas Sebna tinha a chave mestra de todo o palácio. Então, mesmo que alguém da cozinha quisesse entrar no armazém e o homem do armazém não estivesse lá, Sebna podia chegar e podia abrir aquela porta, porque abrindo aquela porta, mesmo o cozinheiro ou o chefe de cozinha que não tinha a chave podia entrar, porque Sebna tinha a chave mestra. Mas, porque Sebna se rebelou, porque Sebna quis ser maior do que qualquer outro, porque Sebna quis construir um sepulcro XPTO para mostrar a toda a gente que mesmo quando ele morresse ele era grande, então Deus não gostou dessa atitude e Deus destituiu-o do cargo que ele tinha. E diz a Bíblia de que no lugar de Sebna foi levantado Eliaquim. Este nome Eliaquim significa Deus homem, logo é uma referência a Jesus Cristo, o Deus na terra, o Deus encarnado. Ok? Então, este Eliaquim toma o lugar de Sebna. E a Bíblia diz aqui neste capítulo 22, 15 a 25, diz que aquela chave abria portas que ninguém podia fechar e fechava portas que ninguém podia abrir. Agora, quando Jesus diz aqui no versículo 7 de que ele possui a chave de Davi, o que ele abre ninguém consegue fechar e o que ele fecha ninguém consegue abrir, significa que Jesus tinha a chave mestra. Jesus passou a ficar com a chave mestra. Nós no seu reino temos chaves que Deus traz, que Deus nos concede para nós abrirmos as nossas portas e fecharmos portas na nossa própria vida. Mas também há momentos em que nós precisamos abrir portas das quais não temos chave e também precisamos fechar portas das quais não temos chave e que Jesus, por ser aquele que tem a chave de Davi, a chave mestra, é ele quem fecha e é ele quem abre. Ok, vamos avançar mais um bocadinho para vocês entenderem. Jesus diz que para ele, a ele era-lhe dada toda a autoridade. Então, quando Jesus tinha a chave mestra, Jesus, como aquele que tem a chave mestra, ele tem acesso e autoridade. Jesus tem acesso a todas as portas e autoridade sobre todas as portas. Ok? Um bocadinho mais à frente. Agora, Jesus diz em João 10:9, eu sou a porta. Faz sentido. Se Jesus é aquele que tem a chave mestra, Jesus também pode ser a porta. E nós temos que entrar pela porta. Se nós queremos ter acesso ao reino dos céus e queremos ter as chaves que nos dizem respeito para fecharmos as portas que têm que ser fechadas na nossa vida e abrir as que têm que ser abertas na nossa vida, então nós temos de entrar por esta porta. E é engraçado, vamos deixar a teologia de lado, vamos deixar as palavras no original e vamos ser bem práticos com aquilo que a palavra de Deus diz. João 10:9, Jesus diz, eu sou a porta, qualquer que entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Agora, Jesus não está a dizer que quem entra pela porta pode sair por ela. O que Jesus está a dizer é outra coisa. Porque a gente não pode encontrar pastagem quando entra na porta que é Jesus e não podemos encontrar boa pastagem quando a gente sai da porta que é Jesus. O que é que Jesus estava a dizer? Por exemplo, se eu for à rua comprar as minhas compras do dia-a-dia, quando eu entro em casa, eu entrei pela porta, mas eu saí da rua. Então o que Jesus está a dizer é, aquele que entra pela porta, ele é salvo, só que ele entra e sai por ela. Então ele entra pela porta para entrar no reino, mas sai do reino onde ele vivia antes. Ele entra pela porta para um reino de luz, mas sai por essa porta do reino das trevas.
Ele entra num reino de amor, mas sai por essa porta de um reino de egoísmo. Consegue entender? Então, a velha natureza ficou do lado de lá da porta, que era de onde a gente vinha, para entrarmos numa natureza nova que está do outro lado da porta. E era isto que Jesus estava a dizer. Jesus dizia em Mateus 28:18, então Jesus, aproximando-se-lhes dele, assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Era o que Jesus estava a afirmar e reafirmar neste versículo em Apocalipse. Agora, quando vamos a Mateus 16:19, Jesus diz assim: eu darei a ti, Jesus estava a falar com Pedro, mas Jesus não estava a dizer de que as chaves que ele iria dar eram a Pedro, era à igreja que ele estava a falar. Eu darei a ti, à igreja, as chaves do reino dos céus. Então, há chaves, não é a chave. Existem chaves que Deus nos dá por Cristo Jesus para que para nós podermos abrir portas na nossa vida e fechar portas na nossa vida. E diz: o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra já terá sido ligado nos céus. O que quer dizer, o ligar e o desligar está relacionado com chaves e portas. Então, o que é que nós ligamos que já tenha sido ligado nos céus? Quando nós abrimos uma porta, nós ligamos. Quando nós fechamos uma porta, nós desligamos. Mas não há nada novo que a gente ligue ou desligue, porque aqui diz que tudo aquilo que já foi ligado e desligado já aconteceu. A gente só tem é que trazer de lá para cá, do reino espiritual para o reino físico. E isso acontece quando? Quando nós abrimos portas e quando nós fechamos portas. Porque há muitas chaves que nós temos de portas que nós abrimos que em algum momento precisam ser fechadas. E há chaves que nós temos que em algum momento as portas estão fechadas, mas é a altura certa para nós as abrirmos. Também há portas que nós precisamos fechar, de portas que se abrem que não são convenientes para a nossa vida, assim como há portas que foram abertas na nossa vida e que nós vamos precisar de fechá-las porque não são convenientes na nossa vida. Está claro, certo? Podemos avançar mais um bocadinho? Jesus deu-te a chave, a ti e a mim, do nosso trabalho. Logo, nós abrimos essa porta e nós estamos nesse trabalho. Se nós tivermos que continuar nesse trabalho, mesmo que nos queiram despedir ou lançar para fora desse trabalho, ninguém o poderá fazer enquanto Deus nos der autoridade para mantermos a porta aberta. Ninguém fecha a porta por nós, ninguém abre a porta por nós, a não ser aquele que tem a chave mestra. Ok? Agora, uma coisa muito importante que a gente precisa entender. Nós temos um caso de uma pessoa aqui na igreja que ela está num trabalho, mas nesta fase da vida dela, o trabalho está a querer prejudicar a vida espiritual dela. E então ela já disse a Deus: Deus, eu preciso de um trabalho. O que é que a pessoa está a fazer? Quer fechar uma porta na vida dela que o prejudica para poder abrir outra noutro sítio que o beneficia. E o reino dos céus, para nós termos acesso a ele, nós temos acesso a ele por Cristo, que é a porta, mas o reino dos céus funciona por chaves, que abrem e fecham portas. Agora olhem, versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Reparem, se houver uma quantidade de gente naquela igreja em Filadélfia que quisesse fechar aquela porta, não conseguiria. Porquê? Porque foi Jesus quem abriu a porta e ninguém a pode fechar. Ouçam, é preciso confiança para nós acreditarmos de que quando Deus abre, ela está aberta, quando Deus fecha, ela está fechada. E é preciso ter coragem e confiança e fé para percebermos e entendermos que quando elas estão abertas e fechadas por nós, com a direção de Deus, ou quando é Jesus a fechá-las ou a abri-las, mantém-se, até Deus querer. Agora reparem, no versículo 8, continuando, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. A porta está aberta. Tu tens pouca força. O que é que Jesus estava a dizer? Vocês ainda são poucos. No meio dessa cidade pagã, vocês ainda são poucos, são uma minoria. Então vocês têm pouco poder. Mas Jesus não disse que eles eram fracos, Jesus disse que eles tinham pouco poder, mas que na frente deles já havia uma porta que estava aberta que ninguém podia fechar, porque eles tinham pouco poder. E às vezes isto é importante a gente não se esquecer, porque Deus às vezes coloca-nos lá à frente em coisas tão grandes, mas nós não podemos esquecer que o resultado disso foi o facto de nós percebermos e entendermos que nós somos gente de pouco poder. Somos gente com pouco significado comparado com o que Deus pode fazer e com o que Deus é.
Então Jesus aqui também estava a dizer, vocês têm pouco poder porque são poucos, mas Jesus também estava a dizer, mantenham a vossa humildade, porque a porta está aberta, vocês vão entrar por ela, mas é preciso vocês manterem a vossa humildade. Então, tens pouca força, mas não negaste o meu nome e obedeceste à minha palavra. Agora, uma coisa importante, estamos a falar de obediência e nós estamos a começar pelo fim, ok? Nós estamos a perceber quais são as consequências de uma vida obediente. E as consequências são portas abertas que ninguém fecha, portas fechadas que ninguém abre. Então, não negar o meu nome, uma das razões, e não vamos falar nisto hoje, não negar o nome significa ter e manter um relacionamento e intimidade com Deus que é exteriorizado. Reparem, em Efésios 4 nós já lemos isso. Quando nós somos salvos, há uma nova natureza que vem tomar conta de nós e substitui a velha natureza que nós tínhamos. Toda a nova natureza que vem para dentro de nós, ela obrigatoriamente tem de ser exteriorizada. Não há nada que se exteriorize na nossa vida que não esteja cá dentro primeiro. O que está cá dentro é aquilo que vem para fora. Okay? Então, a mesma coisa acontece aqui. Um relacionamento e uma intimidade com Deus significa que quando nós recebemos esta nova natureza, nós cultivamos uma intimidade e um relacionamento com Deus ao ponto disso se exteriorizar. E o que é negar o nome? Não é chegar e dizer eu não amo Deus, ou eu não amo Jesus, ou eu não quero seguir. Não é esse tipo de negação. Eu vou dar um exemplo específico. Toda a gente gosta de música gospel, ou a maior parte das pessoas gostam de música gospel. E quando a gente fala de música gospel, toda a gente associa o gospel a quem? A Deus. São músicas de Deus. Mas será que são? A maior parte delas tem uma teologia errada. A maior parte delas têm mensagens escondidas. A maior parte delas são uma forma de se chegar à igreja com grandes espetáculos e grandes apresentações e grandes produções, mas que espremido não tem nada dos céus. Mas quando a gente fala em música gospel, toda a gente associa a música gospel a Deus. Mas a música gospel é relacionamento e intimidade com Deus? Não. Se vocês chegarem ao pé de alguém e disserem assim, vamos à minha igreja porque hoje vamos lá, vamos ter um tempo de louvor e adoração fantástico. Isso é diferente de irmos a um concerto de música gospel. Então, aquilo que Jesus está a dizer através de João à igreja em Filadélfia é: vocês não se envergonham do meu nome. O que é que ele está a dizer? Vocês têm intimidade e relacionamento comigo. Logo, se a natureza que está em vocês é nova, é outra, então o relacionamento e a intimidade que vocês têm dentro de vocês exterioriza-se. E se vocês estão na rua a falar com alguém que está com dificuldades, vocês são os primeiros a dizer: eu tenho uma solução para a tua vida, chama-se Cristo. Se vocês cruzam com um amigo vosso que está a passar por uma situação difícil no casamento, vocês podem chegar e dizer assim: espera, eu sei o que a palavra de Deus diz que pode acontecer na tua vida se tu te chegares a Jesus. Então, não ter vergonha do nome de Jesus é manter uma constante intimidade e relacionamento com Ele que se exterioriza para a nossa vida. Exterioriza-se de nós, de dentro para fora. Porque vocês vão aos Estados Unidos da América e vocês veem que toda a gente, até o Presidente da República, diz que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. E eu faço uma pergunta: o que é que de Deus há lá? Quantas igrejas nos Estados Unidos da América vocês veem pelas redes sociais? Vocês encontram igrejas boas, mas quantas delas vocês vão e vocês veem a tal música gospel lá e aquilo que se prega é só: Deus é muito bom para fazer tudo bom na nossa vida, mas o confronto com a condição da pessoa é zero. Entendem o que é negar? Agora olhem o que é que Jesus diz. Mateus 10, 32 e 33. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, ou aquele que me anunciar abertamente, também eu vou anunciar diante do meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que negar diante das pessoas, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Segundo aspecto que Jesus fala aqui a esta igreja: vocês não negaram o meu nome e obedeceram à minha palavra. Estamos a falar de quê? Obediência. Então, porquê é que havia, apesar de ser uma igreja pequenina, com pouco poder, havia uma porta aberta à frente deles? Porquê é que a porta estava aberta? Porque eles não negavam o nome de Jesus, tinham intimidade e relacionamento com Ele e porque obedeciam à sua palavra. Então o resultado de portas abertas na nossa vida e portas fechadas na nossa vida é consequência de uma vida de obediência. Mas quando a gente fala de obediência é desconfortável, é ou não é? É muito desconfortável falar de obediência.
Versículo 9. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, ou seja, significava que no meio do povo que se dizia judeu e que seguia Cristo também haviam os tais filhos do diabo. Não eram só os filhos de Deus. Vocês recordam-se disto, não é? Ok. Então, farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Olhem que coisa linda. Aqueles que se dizem que são, mas não são, hão de vir prostrados aos vossos pés, reconhecer que vocês afinal são, porque veem que eu vos amo. Porquê é que Jesus os amava? Porque eles não negavam o nome e porque eram obedientes à sua palavra. Vamos avançar mais um bocadinho. Versículo 10. Porque desta atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo. O que Jesus estava a dizer era que, porque vocês têm este comportamento diante da minha presença, que é não negarem o meu nome e obedecerem à minha palavra, vocês têm as portas abertas na vossa vida e as que não interessam estão fechadas na vossa vida, mas, ainda que venham tempos difíceis, são provas que vocês vão ultrapassar. São testes que vocês vão ultrapassar. São situações que vocês vão ultrapassar. São processos que vocês vão ultrapassar para coisas maiores e para o amadurecimento e crescimento espiritual. Então são coisinhas que vão passar. Para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apesar do reino dos céus funcionar com tempo, as coisas no reino de Deus funcionam com tempo, há coisas assim momentâneas que Deus gosta de fazer e que nós também gostamos de presenciar, de assistir e de experimentar na nossa própria vida. E às vezes no meio destas provas todas e no meio destas situações que parecem difíceis e impossíveis de ultrapassar, de repente, a gente olha para um lado e para o outro e a gente percebeu que Jesus agiu. Amém? Agora, já percebemos que a consequência de uma vida de obediência a Deus é portas abertas, portas fechadas. Todas no sentido de nos abençoar. Agora vamos lá ver. Falar um bocadinho acerca da obediência. A palavra obediência, de facto, pode causar algum desconforto por dois motivos. Olha, porque nós não queremos obedecer porque não gostamos de obedecer. O ser humano detesta obedecer, não quer obedecer e às vezes a gente diz assim, quando o meu filho nascer, e quando o meu filho nasceu eu dizia à minha esposa, amor, quando o vi nascer vai ser fácil a gente lidar com ele, porque a gente já sabe as manhas todas. Mas não sabe nada. Eles nascem com coisas que a gente não sabe de onde é que vieram. Não é? Então, eles vêm no sentido de não gostar de obedecer, não querer, ninguém gosta. Obedecer, não, eu gosto de fazer as coisas à minha maneira. Este é o... Não é? Como dizia lá o outro, à minha maneira, era assim. E segundo, há gente que quer obedecer e tenta obedecer, mas por algum motivo não consegue. Então, há os que não querem e há os que querem e desejam, mas não conseguem. Nós precisamos entender a obediência à luz da nova aliança que Deus, por Cristo Jesus, preparou para os salvos. Reparem, nós falámos há bocadinho, quando nós aceitamos Jesus e entramos pela porta que é Jesus, nós descobrimos pastagens novas. E quando isso acontece, há uma nova natureza que toma conta de nós e ela substitui a velha natureza que havia em nós. Só que nós, quando olhamos para a palavra obediência, muitas vezes nós vimos a palavra obediência como uma obrigação a cumprir decretos, regras, mandamentos, decretos, tudo e mais alguma coisa. É um cumprimento. E nós até percebemos, e muita gente até entende a obediência como uma responsabilidade. É em parte uma responsabilidade, mas a obediência não é responsabilidade só. Ok? Então aqui a gente consegue perceber que nós levamos muitas vezes esta obediência como uma obrigação, tipo Velho Testamento. Somos obrigados a fazer isto, senão... Pá! E esquecemos-nos de que na Nova Aliança, no Novo Testamento, quando Jesus vem, aquilo que faz as pessoas obedecerem é vivermos na graça e a graça é amor. A gente já começa a chegar aqui ao outro lado. Deus coloca dentro do crente um novo coração, vem uma nova natureza e tudo é novo. As motivações são outras, os sonhos são outros, os objetivos são outros, os alvos são outros.
aquilo que a gente quer fazer, é o outro, os nossos pensamentos têm outra natureza, as nossas ações são feitas, é outra coisa, é outra história. E da mesma forma como tudo isto é mudado dentro de nós com a nova natureza que Jesus põe em nós quando nós nos convertemos, então significa que se nós éramos desobedientes, há uma inclinação, há um desejo e há um querer natural que vem com essa nova natureza para nós obedecermos a Deus. E por alguma razão, Jesus, através de João, escreve à igreja em Éfeso e diz: o vosso amor esfriou. Agora, o amor esfria. Se o amor esfria, o que é que vocês acham que pode esfriar também? Vamos ver? Filipenses 2, versículo 12, e vamos fazer o nosso fundamento nisto e vamos terminar. Filipenses 2, versículo 12 e 13 diz assim: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Olha, muito importante. Paulo dizia: quando eu estou presente, vocês são obedientes. Eu percebo que vocês obedecem àquilo que a palavra de Deus manda. Mas eu fico contente e alegre porque percebo que vocês também são obedientes quando eu não estou. E depois Paulo diz assim: colocai em prática a vossa salvação. O que é colocar em prática a salvação? É trazer para o exterior a natureza nova que está lá dentro. Então, se nós também éramos desobedientes por causa da nossa antiga natureza, se nós somos salvos agora, a nova natureza faz-nos exteriorizar obediência. Então, não vais beber um copo connosco? Já fui ontem beber um copo com vocês, vou beber hoje para quê? Que rosinha. Não é? Mas a gente diz assim: não, já fui ontem com vocês, bebi um copo com vocês, hoje não, hoje vou para casa. Então, mas porquê? Porque eu também tenho uma família. Porque eu também tenho uma esposa, tenho filhos, e porque a palavra de Deus diz que tudo é feito com equilíbrio. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a obediência começa a exteriorizar-se por causa da nova natureza cá dentro. Quando nós perdemos o primeiro amor, acreditem que a gente perde a obediência a Deus. Ok, vamos seguir. E diz assim, o versículo 13: pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. O que é que Paulo estava a dizer? Deus tem prazer na obediência. E vocês devem também ter prazer quando obedecem. Em última análise, a gente precisa entender que quando nós obedecemos, o que é que acontece na nossa vida? Portas abrem-se, portas fecham-se. Portas abrem-se porque nos interessam, porque são bênçãos para nós. Portas fecham-se porque são coisas que não interessam para a nossa vida ou porque aquele ciclo simplesmente terminou e abrimos uma porta nova na nossa vida. Seguindo, estou a terminar, há razões pelas quais nós podemos obedecer. Em primeiro aspecto, porque nós fomos feitos para isso. Há pessoas que obedecem porque foram feitos para isso. Olhem o caso dos escravos. Os escravos nasceram, são escravos, foram feitos para obedecer. E se não obedecem, o que é que acontece? Chicote para cima e castigo. E há muita gente que vê a obediência a Deus dessa forma. Se eu não obedecer a Deus, Deus vai descer com o chicote e vai castigar-me. Era o que acontecia no Velho Testamento, por isso há bocadinho falávamos do Velho Testamento, do Novo Testamento, da lei e da graça. Mas existem outro conjunto de pessoas que são aqueles que obedecem porque precisam. Não, eu atualmente preciso deste trabalho na minha vida. Se eu não tiver este trabalho na minha vida, eu perco-me. Então eu preciso obedecer porque necessito deste emprego. Então há pessoas que, em muitos casos, obedecem porque precisam, mas nem uma coisa nem outra são o ideal da obediência. Então, há outros que obedecem porque querem ou desejam. E porquê é que este querer e este desejo está lá? Vamos ver a seguir. Olhem, não é apenas uma responsabilidade obedecer, mas é mais do que isso. Muitos veem a obediência como uma responsabilidade religiosa, ou seja, obedecem pela lei e não pela graça. E a gente já aprendeu que quando a natureza de uma pessoa não muda, não vale a pena tentarmos mudar os valores, porque isso é religião. Se a fonte, que é a natureza, não mudar, as ações também não mudam. Versículo 13. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar de acordo com a sua boa vontade. Obedecer a Deus deve ser um prazer.
Pastor, como é que eu arranjo isso? Como é que eu tenho prazer em obedecer a Deus para eu ter os benefícios da obediência que são portas abertas na minha vida? Ok. João 14, 23 e 24 diz assim: Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, de certo obedecerá à minha palavra. Ui, o amor e a obediência estão juntos. E meu Pai também o amará. E nós, Jesus dizia, eu e o meu Pai, viremos até esse que nos ama e porque nos ama nos obedece, e nele nós faremos casa. Ui! Agora, quem é que entra em casa? Quem tem a chave dela? Ui, que isto é bom. O que é que Jesus estava a dizer? Se vocês me amam, então vocês obedecem-me. Porque é o que eu faço com o meu Pai. Porque eu falo a palavra do meu Pai e porque eu amo o meu Pai, eu obedeço-lhe e estou aqui por vossa causa. Porque na altura do sacrifício Jesus disse: Deus, isto é difícil, mas olha, Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porquê é que Jesus morreu com prazer? E deixem-me dizer-vos que ele morreu com prazer apesar do custo e do sacrifício. Porque ele estava a obedecer e amava Deus. Versículo 24: quem não me ama não pode obedecer às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Uau! Uau! Então, as portas abrem-se na nossa vida e as que têm de ser fechadas fecham-se na nossa vida. Muitas somos nós que abrimos e fechamos. Outras é aquele que tem a chave mestra, que é Jesus, quem abre e quem fecha. E até vos vou dizer outra coisa. Há portas que nós abrimos e portas que nós fechamos na nossa vida, que apesar de elas já estarem abertas ou já estarem fechadas, Jesus muitas vezes vai lá e vai confirmar, é mesmo para estar aberto e é mesmo para estar fechado. Então, significa que para termos portas abertas na nossa vida, aquilo que nós precisamos de fazer é obedecer à palavra de Deus. E quando isso acontece, queridos, nós temos estes benefícios todos de portas abertas na nossa vida. Mas a obediência e o prazer dela a Deus vem como resultado do amor que temos por Ele. Agora, queres saber se amas muito Deus? Vê quanto tu obedeces. Queres saber se amas mais ou menos? Vê se obedeces mais ou menos. Queres saber se não amas Deus? Vê se não obedeces. E a gente consegue alinhar a nossa obediência pela forma como nós amamos Deus. Com o declínio do amor, vem o declínio da obediência. A obediência é o resultado do meu amor. Então, queres portas abertas na tua vida como consequência da obediência? Ama Deus. Quanto mais amares Deus, mais prazer vais ter em obedecer. Quanto mais tu obedeceres, mais portas abertas vais ter na tua vida. E eu vou terminar com esta frase que me abençoou imenso. Muitas vezes, o que fazemos é substituir graça por lei. E então substituímos o amor por regras. E é por isso mesmo que não temos prazer nas regras, porque nos falta o amor. Muitas vezes o que fazemos é substituir graça por lei e substituirmos amor por regras. E é por isso mesmo que não temos prazer nas regras, porque não temos o amor. Vamos ficar de pé e vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque trouxeste ao nosso coração nesta manhã. Pai, muito obrigado, Senhor, porque há portas abertas na nossa frente. Há portas abertas que tu abriste, outras nas quais tu nos deste chaves para abrir. Há portas que tu fechaste na nossa vida porque não interessam para nós e portas que nós também temos autoridade para as fechar porque também não interessam na nossa vida ou porque o ciclo dessas portas na nossa vida abertas já terminou. Pai, muito obrigado porque a gente consegue entender isto, que o teu reino são portas que se abrem, são portas que se fecham. São portas que se abrem e se fecham com chaves que nós temos, mas também são portas que se abrem e se fecham com chaves que podemos não ter, mas que Jesus tem e que fecha por nós e que abre por nós. Pai, muito obrigado, porque podemos entrar pela porta que é Cristo e podemos ter Cristo como aquele que tem a nossa chave mestra. Pai, obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós podemos aprender que a obediência a Ti
resulta em portas abertas na nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque aprendemos que quanto mais te amamos, mais nós te obedecemos. Quanto maior é o nosso amor por ti, maior é a nossa entrega e o nosso prazer para te obedecer, Deus. E ajuda-nos a entender estas verdades, Senhor. Que daqui para a frente, Deus, nós possamos ter vidas de portas abertas, Senhor, de portas escancaradas, de bênçãos para a nossa vida, Senhor, pelo simples facto de nós sabermos que ao te amarmos, nós te vamos obedecer. E quando te obedecermos, nós demonstramos exteriormente que nós te amamos, Deus. Nesta hora, Senhor, nós declaramos que as portas se abrem na nossa vida. Senhor, se nós precisamos nesta hora de uma porta que nos traga cura, então, Pai, nós abrimos e profetizamos agora mesmo uma porta aberta de cura na nossa vida, e nós fechamos nesta hora, em nome de Jesus, toda a porta que nos traz a doença, em nome de Jesus, Deus. Senhor, se nós precisamos de um escape financeiro nesta hora, então nós abrimos a porta da bênção financeira sobre a nossa vida e nós trancamos e fechamos a porta que nos traz a desgraça e a pobreza, em nome de Jesus. Senhor, se nós precisamos nesta hora de um livramento na nossa vida, nós abrimos a porta que nos traz o livramento e entramos por ela, Deus, e nós fechamos a porta que nos traz a maldição e que nos traz a opressão, em nome de Jesus. Deus, se é luz que nós precisamos na nossa casa, na nossa família, então nós abrimos a porta que nos leva e nos conduz à luz, que é Cristo, e nós trancamos agora mesmo a porta que nos traz as trevas, em nome de Jesus, Deus. Senhor, se aquilo que nós precisamos é de um amor genuíno, profundo, transparente e altruísta na nossa vida, ajuda-nos a abrir a porta nesta hora, Senhor, que nos leva aí, e ajuda-nos a fechar a porta do egoísmo e a porta da contenda e a porta que nos impede de nos relacionarmos uns com os outros, em nome de Jesus, Deus. Se nesta hora, Senhor, aquilo que nós precisamos é de um escape na nossa família, no nosso relacionamento com os nossos filhos e com a nossa esposa ou com o nosso marido, Pai, nós abrimos agora mesmo a porta que nos leva à restauração e nós agora trancamos e fechamos, em nome de Jesus, a porta que nos traz os dissabores, a dissensão, a discórdia e muitas vezes o divórcio, em nome de Jesus, Deus. Nesta hora, Senhor, se nós precisamos, Pai querido, que Tu nos tragas uma bênção especial, nós abrimos a porta e entramos por ela e nós trancamos tudo aquilo que nos prende de alcançar tudo o que Tu tens para nós, em nome de Jesus, Deus. Ajuda-nos a entender, Senhor, que ao obedecermos à Tua palavra, nós vamos abrindo portas de salvação na nossa vida e vamos trancando portas do inferno que nos prendem, que nos amarram e que nos impedem de irmos longe e chegar mais além, Pai. Em nome de Jesus, que daqui para a frente, Senhor, nós tenhamos este entendimento, Deus, e nós possamos ir abrindo portas e fechando outras, abrindo portas e fechando outras, abrindo portas e fechando outras, Senhor. E se em algum momento houver alguma porta que precisamos abrir e não temos chave dela, que o Teu Filho Jesus venha e abra por nós. E se em algum momento precisarmos de fechar uma porta na nossa vida, da qual nós não temos chave, que o Teu Filho Jesus Cristo venha e com a Sua autoridade e chave mestra, feche a porta em nosso lugar, em nome de Jesus, e nos impeça de fazer asneira ou cometer qualquer tipo de erro, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque abriste o nosso entendimento e nós percebemos que há poder na obediência a Ti e consequências positivas ao obedecermos ao Teu nome. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Podes levantar um aplauso grande a este Deus que tem a chave do reino. Amém. Aleluia. Amém. Amém.